Pessoalzinho, vamos começar a corrigir a avaliação que vocês fizeram, então, das duas leis de termodinâmica, tá bom? Vamos lá. Eu estou com a avaliação aqui para ir lendo com vocês. A primeira avaliação, então, é o seguinte: determine o calor recebido da fonte quente e perdido para a fonte fria, tá? Então, esse aqui vai entrar na segunda lei da termodinâmica. Ele está falando de fonte quente e fonte fria, lembra? Que a gente estava vendo. Nossa, estou com muita coisa aqui na mão, mas devagar dá certo. É o calor recebido, que vai ser a fonte quente, né? É o calor que o sistema vai receber. E nós temos o Q2, que vai ser o calor perdido, né? O que ele vai ceder, né? É a fonte fria. Tá? Nós temos o calor recebido e o calor perdido. Aí ele fala, determina o calor recebido da fonte quente, que é o Q1, e perdido para a fonte fria, que é o Q2. Por um motor a diesel que possui rendimento de 40%. O rendimento é que nós conversamos na segunda lei da termodinâmica, que é impossível ter 100% de rendimento, não é verdade? Porque ele transforma o calor em trabalho, mas tem uma certa quantidade de energia que se perde, né? Então, o rendimento não vai ser ideal, né? Que é difícil. E realiza a cada ciclo um trabalho de 2.000 joules. Essa fonte quente que ele recebe, com essa fonte quente, ele consegue realizar trabalho de 2.000 joules, né? E ele quer que a gente dê esses dois que ele pediu, e a resposta tem que ser expressa em calorias, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Nós fizemos aquela formulinha de rendimento, assim, ó, o rendimento dá para se calcular dividindo o trabalho com a quantidade de calor da fonte quente, né? Então, eu tenho quanto que eu recebi de calor, que é o 100%, e quanto desse 100% que eu recebi de calor eu transformei em trabalho, quanto que eu aproveitei. Esse tanto que eu aproveitei para realizar trabalho vai ser meu rendimento. Como ele falou que o rendimento é 40%, a gente divide por 100, vai dar 0,4. O trabalho ele informou que é 2.000 joules, e aí eu consigo achar o Q1. É só multiplicar em cruz isso aqui, né, moçada? E achar o Q1. O Q1 ele vai ser, então, 2.000 dividido por 0,4. Dividir 2.000 por 0,4 é a mesma coisa que dividir 20.000 por 4. Eu multipliquei por 10 em cima e embaixo, só para tirar a vírgula. E assim, esse calor recebido vai ficar igual a 5.000 joules, certo? Mas nós não terminamos, porque ele quer a resposta em caloria, né? E nós sabemos que cada caloria equivale a 4 joules, ou 4,2. Aí o exercício deu 4, então a gente aproxima, certo? Agora vamos fazer uma regrinha de 3. Vamos lá. Quanta caloria vai equivaler à quantidade de calor que eu achei? Opa, 2.000 é o trabalho, né? Que foi 5.000 joules. Multiplicando em cruz vai ficar 5.000 dividido por 4. Isso vai dar 5.250. Achei a quantidade de calor recebido, ou seja, quanto foi para a fonte quente, né? O Q1. Quanto foi para a fonte quente? 1.250 calorias. Tranquilo? Agora eu preciso achar o Q2, né? Que é da fonte fria. Para eu achar o Q2, nós vamos entrar
naquela outra formulinha também, que foi dado. Deixa eu pegar os dados de novo aqui, que eu já esqueci. 2.000 joules, eu tenho 2.000 joules de trabalho e eu achei a quantidade de calor da fonte quente, deu, antes de eu transformar em calorias, 5.000 joules, 5.000 joules, 5.000 joules. Aí agora ele quer que eu ache esse aqui, certo? Aí, para eu achar esse, eu vou falar que a quantidade de trabalho, ela vai ser igual à fonte quente menos quanto eu perdi para a fonte fria. O trabalho deu 2.000 e a fonte quente 5.000. Isso significa que o meu Q2 vai ficar igual a 3.000. 2.000 menos 5.000 vai dar menos 3.000. Menos 3.000 igual a menos Q2. Meu Q2 vai dar 3.000. 3.000 joule, né? Aí, o que eu faço? Igual que eu fiz no anterior, para eu achar isso aqui em caloria, eu vou ter que pegar o 3.000 e dividir por 4. Essa divisão vai dar 30 por 4 dá 7, 20 por 4 dá 750 calorias. Então, a resposta é 1.250 calorias para a fonte quente e 750 calorias para a fonte fria, certo? Esse foi o primeiro exercício. Ok. Vamos para o segundo exercício. Espero que dê certo. Meu dedinho às vezes encosta aqui. A energia interna de um sistema aumentou 400 joules. Agora nós vamos voltar para a primeira lei da termodinâmica. O que é a energia interna de um sistema aumentou 400 joules? O que é energia interna? Aqui tem um sistema, né, isolado, e aqui estão os gases, e esses gases, automaticamente, eles já têm energia interna, porque eles não ficam quietos, né? Eles têm velocidade, um está batendo, eles estão batendo no recipiente o tempo todo. Aí, ele falou que essa energia interna, ele recebeu energia interna, ele teve a energia interna dele aumentada de 400 joules, né? Essa energia foi aumentada em virtude de fonte de calor que ele recebeu. Quando, ai, dedinho, absorveu 600 joules de calor, olha lá, ele está informando quanto de calor ele recebeu. Ele recebeu 600 joules de calor, transformou em trabalho e não aproveitou tudo, então ele teve a sua energia aumentada. Beleza. Foi realizado trabalho sobre ou pelo sistema, né? Aqui, como ele teve a quantidade de energia dele aumentada, foi realizado trabalho pelo sistema, certo? Pelo sistema. E qual o módulo do trabalho realizado? Aqui nós vamos ter que lembrar da primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? O calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Lembra? O sistema, que está aqui, o gás, ele recebe calor. Esse calor que ele recebe é convertido em trabalho, né? E o que não se aproveita, ele aumenta a energia interna dele. Então, quem está fazendo tudo isso? O sistema, né? Então, foi realizado pelo sistema. E a pergunta é qual o valor desse trabalho? O valor vai ser, o calor recebido, ele informou que é 600. O calor recebido, ele informou que é 600. O trabalho eu quero saber. E a energia interna, ele falou que aumentou de 400. Positivo, então. 600 menos 400 vai me dar o trabalho.
O trabalho, então, realizado pelo sistema foi de 200 Joule. E pode terminar em Joule isso, né? Isso, 200 joules, certo? Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui a temperatura 27 graus Celsius. É a temperatura inicial. Tem uma temperatura inicial de 27 graus Celsius. O que nós conversamos quando a gente está trabalhando com os gases ideais aqui nesses exercícios de termodinâmica? Nós temos que pegar essa temperatura e transformar para Kelvin, né? O que eu faço para passar para Kelvin? A formulinha vai ser a temperatura que está em Celsius, ela é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Ou, para eu fazer o Kelvin, eu pego 273 e somo com os Celsius, né? É essa aqui que eu vou ter que trabalhar. Então, como ele me deu 27, eu ponho 27 aqui e somo com 273, a minha temperatura em Kelvin vai ficar 300K. Então, eu tenho uma temperatura de 300K e ele falou que a pressão equivale a 760 milímetros de mercúrio. Esse 760 milímetros de mercúrio equivale a uma atmosfera. É um ATM, porque depois ele informou que a pressão aumentou para 2 ATM num segundo momento, né? E ele vai perguntar, após o aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 ATM, supondo desprezível a variação de volume, a nova temperatura do sistema será... Qual vai ser a nova temperatura do sistema? Gente, isso aqui vai nos lembrar do Piviti-Povotó, não é verdade? Né? Piviti-Povotó, vou colocar aqui. Piviti-Povotó, beleza? Aí ele falou que a pressão ela variou, a temperatura variou e o volume não alterou, não é verdade? Então, ele vai ficar constante, então dá para cortar o volume. Então, a formulinha vai ficar pitipotó. Pitipotó. Aí eu substituo, o que eu tenho? Eu tenho a pressão inicial, ela é 1 atm e a temperatura inicial é 300. A minha pressão vai para 2. Isso significa que a minha temperatura vai para quanto? Gente, esse aqui é para a gente fazer um estudo, né? Diretamente inversamente proporcional agora. Por quê? A pressão aumenta diretamente proporcional à temperatura. Se eu dobrar a pressão, eu dobro a minha temperatura. O que aconteceu com a pressão? Ela dobrou, ela era 1, foi para 2. Eu dobrei a pressão. Se eu dobro a pressão, eu dobro a temperatura. Então, a minha temperatura vai terminar com quanto? Com 600 Kelvin, não é verdade? Olha lá, vamos multiplicar em cruz. T igual a 2 vezes 300. Minha temperatura termina com 600K. Essa é a resposta, tá? Do terceiro exercício. Só que ele quer em graus Celsius, né? Então, vamos lá. Ele quer em graus Celsius. Vamos aproveitar aqui, gente, ó. Tá? Deu 600K. Aí, eu vou tirar aqui, ó, só para não apagar, gente. A luz é pequena, não é verdade? Mas esse ano é assim mesmo. Deu 600K. Minha resposta deu 600K, mas ele quer que eu passe para Celsius. Para eu passar para Celsius, eu tenho que pegar a temperatura em Kelvin que eu achei e tirar de 273. Então, minha temperatura vai ser 600 menos 273. Minha temperatura vai ser 3 para 10, 7, 7 para 9, 2, e 2 para 5, 3. 327 graus Celsius. Lembrando vocês, o Kelvin é temperatura absoluta, não põe graus ali na unidade. E aqui a gente põe graus Celsius, graus Fahrenheit, mas é 600K, é 327 graus Celsius, é 40 graus Fahrenheit,
mas o Kelvin a gente não põe o grau, porque é a temperatura absoluta, beleza? Muito bem. Esse foi o terceiro, vamos para o quarto. O quarto, nós vamos fazer um gráfico e falar que tipo de transformação é, se é isotérmica, isovolumétrica, isocórica, isobárica. Vamos lembrar isso daí, então. Eu tenho um gráfico aqui e ele vai fazer isso aqui. Esse aqui é pressão e aqui é o volume. Aqui ele fica constante, saiu do ponto A, chegou até no ponto B. Aí ele vai fazer isso aqui. Tenham paciência, viu, gente? Que eu quero destacar meu gráfico. Ele vai fazer isso. Como chama isso aqui? É um isoterma. Vem para o ponto C, aí ele vem constante para cá. Assim. E põe dele. Pronto. Ele está perguntando como chama cada uma dessas transformações aqui. Tá? Vamos lá. Essa aqui, como chama? O que aconteceu? Quem ficou constante aqui? A pressão. Qualquer que seja meu volume, a pressão vai ser sempre essa, X, né? Um P1, ela não muda. Aqui a pressão é constante. Então, essa transformação chama transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela onde a minha pressão é constante. Isso aqui é um isoterma, lembra? O que é isoterma? Isoterma é o seguinte, ó, a pressão está mudando, o volume está mudando. Quem que não muda? A temperatura. A temperatura é constante. Um isoterma é uma transformação isotérmica. Isotérmica. E, finalmente, esse aqui. O que é esse? Esse é o volume que não mudou, né? Agora é o volume que é constante. Então, a transformação chama isovolumétrica. Tranquilo? Se é a pressão que é constante isobárica, se é a temperatura que é constante isotérmica, se é o volume que é constante é isométrica ou isocórica, né? Muito bem. Aí a alternativa vai ser isobárica, isotérmica, isovolumétrica, tá? E o último, gente, do Enem, ele conta que não se deve calibrar um pneu quando o pneu está quente, quer dizer, quando ele dilatou, ele já fez bastante percurso, né? Não se deve calibrar um pneu, então, quando você andou bastante, você deve calibrar antes. Por quê? Aí vem as alternativas. A gente não deve calibrar quando ele já rodou bastante, porque houve uma dilatação. Quando você parar, ele vai esfriar. Esfriando o pneu, esfria também o ar que está dentro do pneu, certo? E quando ele esfria o pneu, nós vamos voltar naquela formulinha que relaciona os gases, que é a pressão, o volume e a temperatura. O que vai acontecer, né? Quando a temperatura diminui. O que diminui junto com a temperatura? Vamos nele. Vou colocar aqui, ó. No último exercício nosso, se eu voltar na formulinha do PBT-Povotó, e nós estamos falando que quando a gente para, ele vai esfriar, a temperatura dele vai diminuir, certo? O volume não vai mexer, porque ele está num sistema fechado, ele está isolado, né? O ar lá dentro. Quem que vai aqui acompanhar a temperatura? A pressão, né? Vai diminuir a pressão. Diminuindo a pressão, você vai ter uma calibragem menor do que aquela que você colocou. Então, por isso que a gente não deve calibrar o pneu quando você já andou bastante com ele, beleza? Tá feito, gente, a correção da nossa avaliação. Quem não conseguiu menção satisfatória, dá uma olhada nessa correção aqui para poder ficar joia com o conteúdo, beleza?
É isso aí. Agora nós iremos para a acústica, tá? Na próxima parte. Um abraço, viu, gente? Até a próxima.